A gente estava falando há algum tempo de FIP de Cotia, de vender uma parte dos ativos de Cotia para o investidor externo, para trazer uma grana que não ia nem fazer cócegas na dívida do São Paulo. E o CT de Cotia, o Centro de Formação de Cotia, é um dos principais ativos que o São Paulo tem, né? E aí a gente começa o dia vendo uma matéria lá do GE mostrando as condições precárias, horríveis que tá o CT de Cotia, gramado e tudo, né? A gente já tinha visto no início da temporada, ou na tentativa de pré-temporada, o São Paulo falando que ia fazer alguns treinos lá, e aí o Crespo olhou ali as condições e falou, não, vamos voltar para Barra Funda, porque não tem condição nenhuma. E a gente vê agora, né, nessa matéria do GE, como que está o gramado lá de Cotia, né, não só de um dos campos, mas em várias outras questões estruturais, né, o CFA, que é um dos principais ativos do clube, largado às traças, Marina. Como é que a gente deixa chegar nesse ponto? E como que essa gestão não só fez mal, como ainda faz mal ao São Paulo, né? Os efeitos dessa gestão Casares, eles vão ainda escalando, Marina. É terrível a condição do CT de Cotia. Você chegou a ver essa matéria? Cheguei sim, Cena. Desculpa. É muito, muito triste. Olha só, eu li também na matéria que tem até, como é que chama? Caixa de abelha nos bancos, o banco com um pedaço de madeira. Olha a situação. Isso parece uma coisa assim, amadora, né? E é um reflexo. Quem que é uma das pessoas que estavam lá na diretoria, diretor adjunto, tudo bem, mas diretor adjunto de Cotia, Douglas Schwartzman. Essas pessoas, o Casares e seus blue caps ali, digamos, eles não. Você vê que a preocupação não era o São Paulo. Eles estavam mais preocupados aí com outras coisas. Show, camarote, Galápagos e tudo mais. E aí eu fico pensando, cara, ele queria vender Cotia, fazer a FIP de Cotia lá, depois não passou, passou no conselho de administração, mas não acabou não levando para o deliberativo porque sabia que ia perder, né? A votação para avaliar a aprovação ou não disso. Mas será que aí é uma ilação, digamos, né? Mas não seria a intenção dele sucatear a Cotia desse jeito para daí falar, ah, tem que vender, ah, mas tem que vender mesmo, entendeu? E ainda mais um setor do São Paulo em que o Douglas Schwartzman mandava e desmandava. É estranho ver o CT nesse estado. A matéria, assim, eu achei uma coisa devastadora, muito triste mesmo. E, e também cabe destacar, né? Olha o estado que tá, e mesmo assim o trabalho que o Alain Barcelos faz em Cotia. Muito bom, né? Muito bom o trabalho desse técnico, que mesmo nessas condições e sob o comando dessas pessoas nefastas, né? Consegue mesmo assim levar o São Paulo a finais, a conquistar títulos, revelar jogadores, bons jogadores para o profissional, e é isso. Ridículo, né? Ridículo, porque olha, eu tava vendo a matéria aqui, ô Raí, caixa de colmeia de abelhas, né? Cogumelo nascendo no gramado, todo do banco de reservas do campo principal segurado com um pedaço de pau ali para não cair, sucateado, cara. E assim, Cotia tem. Não são só os jogos que são realizados ali, ficam hospedadas, né? Jogadores ali de várias categorias, de várias idades. Você tem uma rotatividade grande ali de pessoas. Cotia sempre foi um dos orgulhos do São Paulo, e você vê que isso acontece lá, mas vale dizer aqui, eu sempre falei muito isso aqui também do Morumbi. O Morumbi também tem áreas que estão bem degradadas ali, porque não é um estádio bem cuidado pela idade, mas tem umas áreas ali que são tem um descaso, né? Ano passado a gente teve ali uma situação que foi gravíssima, né? Caiu uma placa de metal em cima da cabeça de um torcedor, quase matou lá o cara que estava com os filhos.
Tudo bem que tem uma galera que fica batendo lá, que não tem que bater, mas assim, você não pode ter uma placa de metal caindo do estádio na cabeça de um torcedor. Aqueles canos ali que ficam na arquibancada para escoamento de água, que fica um bando de imbecil chacoalhando aquilo ali, já vi romper cabo ali e cair na parte de baixo. Mas assim, não dá para você ter os seus principais patrimônios, seu principal ativo tratado desse jeito aí. É como a Marina falou, né? Os caras estavam mais preocupados em outras coisas do que cuidar daquilo que é o vital para o São Paulo. É vergonhoso ver isso daí, né? Aí, essas imagens. Até o time principal também, né? Vira e mexe, treina lá, enfim, tem períodos de trabalho por lá. Assim, Ciro, eu queria só fazer um rápido parênteses. Eu tava vendo a matéria, e aí eu abri o tweet da matéria lá, né, no GE São Paulo, lá, aquela página do Globo Esporte, que é dedicado só ao São Paulo, no Twitter, como tem para todos os times. E aí tem lá a matéria sendo divulgada, né? Lá a manchete, buracos e abelhas, fotos mostram condição precária do CT do São Paulo em Cotia, que irritou Crespo. Aí, às vezes, eu cometo, sendo um erro muito grande, que é de ir e ler alguns comentários de alguns tweets, assim, para ver o que as pessoas estão falando sobre, né? Aí o primeiro comentário que tem aqui de um rapaz. Momento bom do time? Vamos fuçar o clube e procurar problemas para divulgar e conseguir engajamento. Então o cara, que aparentemente se identifica como um torcedor do São Paulo aqui, ele preferia que isso não fosse divulgado, que as pessoas não ficassem sabendo desse descaso, dessa vergonha que está sendo feita com o CT de Cotia, que é um modelo, porque o momento do time é bom, então não vamos falar de problemas. Francamente, tem muito torcedor que é trouxa mesmo, né? Dito isso, eu acho que a questão principal aí, Senna, sobre esse problema de Cotia, é o fato de que havia uma pessoa responsável por Cotia, né? Ele era um diretor responsável por Cotia. E ele estava aí, nos últimos tempos, mais preocupado com outras coisas, né? Ele estava mais preocupado com venda de camarote, com ingresso, com isso, com aquilo outro. E talvez ele não tenha dado a atenção necessária a um patrimônio tão importante, né, do São Paulo, que é o centro aí de Cotia, né? O centro de treinamento de Cotia. Então, assim, é uma vergonha que o clube tenha deixado isso acontecer. Eu acho que, como outras questões, é preciso entender aí os responsáveis, né? Quais são os responsáveis, além dele, que me parece ser um claro responsável, pois era um diretor responsável por esse espaço, mas outras pessoas também trabalham em Cotia. Eu acho que é preciso entender o que aconteceu e, cara, punir quem deixou o centro de treinamento chegar nesse estado. Olha essa imagem, né? E outras que tem aí ao longo da matéria, né? Que mostram o campo, esses outros aspectos aí que vocês citaram, né? Caixa de abelha, banco de reserva segurado com um pedaço de madeira. Então, acho que é preciso entender quem deixou o clube ficar nessa situação, né? Chegar a essa situação, esse espaço. E, cara, sair punindo. As pessoas têm que ser... Eu penso assim, Senna, pessoas que agem contra o clube, estão dentro do clube, e agem contra o clube, ou tem ações ali que são ruins para o clube, essas pessoas têm que ser excluídas da vida do clube. Mara Casares tem que ser excluída da vida do clube. Júlio Casares tem que ser excluído da vida do clube. Douglas Schwartzman tem que ser excluído da vida do clube. O tal do Dedé tem que ser excluído da vida do clube. Entre outros nomes que com certeza participaram aí dessas situações, não vieram à tona, não se tornaram famosos, entre aspas, não podem mais pisar no São Paulo. As pessoas que fazem mal ao São Paulo não podem estar mais lá dentro. Então, em relação a essa situação aí, eu acho que isso tem que ser feito. É uma vergonha, é muito triste que um centro de treinamento que, em algum momento da história recente, foi um modelo para o futebol brasileiro, e até para alguns lugares aí do mundo, né, olhavam para cá, para Cotia, como um modelo, tá desse jeito aí, cara. Parece um campo de várzea abandonado. E olha que tem muita várzea por aí que tá bem cuidada, hein? Um gramadinho legal, né? Com estrutura. Então, assim, parece que é um lugar abandonado. É um campo que tem aí no meio da cidade, em algum lugar, onde uma galera se reúne para jogar uma pelada todo domingo, todo sábado. Parece que é isso, assim, olhando de cima. Se eu estivesse olhando essa imagem de cima, sem saber o que eu poderia dizer que é isso. Pô, isso aí deve ser um campo ali, em algum lugar, sei lá, na Marginal, onde os caras batem uma bola de domingão. Junta ali os caras de um lugar, de um bairro, do outro, tem um time, tem outro time e tal. E os caras vão lá bater uma bola domingão à tarde, domingão de manhã. Porque, assim, isso não é um centro de treinamento com a mínima condição de
de pessoas trabalharem, né, conseguirem aí se desenvolver e tudo mais. E aí vira chacota, né, Senna? Porque, assim, você olha para os outros centros de treinamento, os outros centros de treinamentos das equipes aqui de São Paulo ou de outros lugares, né? Você não vê esse tipo de coisa, né? É uma outra estrutura. Então, São Paulo não pode deixar isso acontecer com o seu patrimônio. Espero aí que o presidente Harry Macis tome uma atitude rápida em relação a isso, para primeiro de tudo é arrumar. Vamos lá, vamos arrumar. Fizeram essa cagada aqui? Vamos arrumar. O que precisa fazer no gramado? O que precisa fazer aqui? O que precisa fazer ali? Vamos fazer uma mini reforma. Fechou. Aí agora, depois que isso está feito, as condições de trabalho foram devolvidas, né? Condições mínimas foram devolvidas. Agora vamos procurar quem é o responsável por isso aqui. E vamos punir. Eu acho que isso tem que ser feito.